A carne animal pode estar com seus dias contados. Pelo menos é isso que o bilionário Bill Gates espera que aconteça, né, Vini? Enquanto o mundo está distraído com guerra, geopolítica e até planos para voltar para a Lua, uma coisa bizarra está acontecendo nos bastidores e quase ninguém está prestando atenção nisso. Milhares de pessoas nos Estados Unidos estão desenvolvendo uma alergia misteriosa à carne vermelha. Isso mesmo, né? Um alimento que a humanidade consome há milhões de anos, agora pode causar reações graves horas depois de um simples bife. Em alguns casos, até matar, tá? E não é só teoria aí da conspiração, não, tá? Existe até um nome para isso: Síndrome Alpha-Gal, uma condição ligada à picada de um carrapato que altera o seu sistema imunológico e faz o seu corpo rejeitar carne, leite e derivados. O problema, isso está crescendo, está se espalhando e muita gente nem sabe que tem. Agora pensa comigo, será que isso é só uma coincidência ou será que existe algo muito maior por detrás disso tudo? Quem se beneficiaria de um mundo onde as pessoas simplesmente não conseguem mais comer carne? Hoje a gente vai entender como que essa alergia surgiu, o que pode estar por trás dela e até onde isso pode chegar. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Enquanto a gente está focado numa guerra, né, entre Estados Unidos, Irã e até numa possível volta à Lua, algo muito sério e perigoso está acontecendo aí, passando um pouco despercebido pelo público. Já faz alguns anos que há um aumento repentino de americanos ficando alérgicos à carne vermelha. Isso mesmo, é um alimento que a gente consome há milhões de anos, agora começou a dar problema, do nada. E antes de dizerem, né, que isso é conspirador, né, teoria, né, da conspiração, vale dizer que já saíram matérias sobre o assunto em sites sérios, tá? Como The Guardian e também aí em diversos sites de saúde. Mas é claro, né? Antes da gente entrar nas teorias e tudo mais, vamos à explicação disso, a explicação oficial disso. Síndrome de Alpha-Gal. É fato que existe um número crescente de americanos desenvolvendo essa alergia peculiar à nossa carne vermelha, chamado Síndrome Alpha-Gal. Na maioria dos casos, ela é transmitida pela picada do Amblyomma americanum, o famoso Lone Star, conhecido aqui no Brasil como carrapato estrela solitária. Estima-se que até 500 mil de pessoas nos Estados Unidos possam ter sido afetadas por essa condição, que vem se espalhando rápido pelo país. Isso acontece quando o carrapato pica a pessoa e introduz um açúcar chamado alfa-gal, presente em carnes de mamíferos, boi, porco, cordeiro e em derivados aí de leite e gelatina. Isso faz o sistema imunológico reagir contra esse açúcar. O sistema imunológico de algumas pessoas pode tratar esse açúcar como uma ameaça e reagir exageradamente quando voltam a comer carne. E aí que vem o problema. A pessoa pode ficar extremamente sensível a carnes e derivados, então você imagina uma vida sem carne e derivados, né? Sem aquele seu churrasquinho do final de semana, né? Deve ser muito triste. Diferente das alergias comuns que agem rápido, né? A reação da síndrome alfa-gal costuma aparecer entre 2 a 6 horas após o consumo da carne. Isso dificulta associar a refeição aos sintomas, que incluem urticária, coceira, inchaço, dor abdominal, vômitos e, em casos mais graves, anafilaxia. No fim do ano passado, houve até um relato aí de uma vítima fatal por conta dessa alergia. Um piloto de 47 anos de Nova Jersey, ele morreu horas depois de comer um bife numa confraternização com a família. Segundo relatos, ele havia comentado dias antes que sofreu uma picada de ácaros, mas após especialistas da Universidade da Virgínia avaliarem o caso, na verdade eram larvas de carrapato estrela solitária que atacaram o piloto. Ou seja, ele adquiriu a alergia e nem sabia, e no fim deu no que deu. Casos graves vêm sendo registrados com cada vez mais frequência lá na terra do Tio Sam, tá? E o pior é que a síndrome está se espalhando e muitos médicos nos Estados Unidos não estão familiarizados com ela. Como eu comentei, né, ela é relativamente nova e até uns 5 anos atrás os especialistas nem sabiam que isso existia. Para vocês terem uma ideia de como que essa alergia é recente, para diagnosticar a síndrome, os médicos pedem um exame de sangue, né, para ver se o paciente tem anticorpos para alfa-gal. Dito isso, até agosto de 2021, um único laboratório fazia quase
todos os testes nos Estados Unidos. Talvez muita gente tenha essa alergia e nem saiba. Mudanças climáticas são apontadas como um fator para o aumento da população de carrapatos, já que, segundo pesquisadores, a síndrome de Alpha-Gal era mais comum em estados do sul, meio Atlântico e meio oeste, onde o carrapato vive, mas agora que surgem então outros casos aí em outros estados. E a coisa é preocupante, né? Afinal, a gente está falando de carne, como eu já disse, é um alimento que a gente come há muito tempo, né? Que é rico em nutrientes essenciais para o corpo. E agora vocês devem até estar pensando, mas beleza, Marcelo, né? Essa alergia é ruim e tal, mas talvez seja só algo que realmente surgiu agora, né? Um azar da humanidade, a gente está tendo, né? Será que pode só ser isso? Realmente pode ser, né? Mas eu já vou começar a parte da teoria com uma frase da Maya Gerat, uma renomada alergista e imunologista da Universidade Federal de Washington, que tratou centenas de pacientes com síndrome Alpha-Gal. E ela falou o seguinte, ó: eu não acho que a estrela solitária seja a única resposta. Será? Caiu a minha camiseta aqui. Vou até aproveitar que ela caiu para eu fazer um jabá aqui já, tá? Ó. A gente tá com parceria com a GOT-X, são camisetas oversized, né? Essas camisetas maiores. Eu gosto de usar para treinar, tá? Você pode usar aí para rolê também, né? São camisetas cristãs, como essa aqui é a minha estampa favorita, tá? Que é a Jesus is King. Camisetas cristãs para você mandar aquele treino bolado e espalhar a palavra do Senhor. Então eu vou deixar o QR Code aqui para você acessar. Usa o cupom MILOS, beleza? Para você ter desconto lá, fechou? Alergia milionária. Muita gente começou a se perguntar se isso não poderia ser uma crise alimentar planejada. Há uma teoria dizendo que os carrapatos da estrela solitária estariam sendo geneticamente modificados com financiamento de gente poderosa para que essa alergia se espalhe nos próximos anos. Uma loucura? Talvez sim, talvez não. O fato é que se essa alergia continuar se espalhando e atingir cada vez mais gente, como é que fica? Tem gente que ficaria talvez maluca sem comer uma carninha, alguns derivados, não é? E aí que entra um mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Um mercado que tem financiamento pesado de muita gente poderosa. Tem muito sabichão por aí demonizando carne, né? Pessoas que não só pararam de consumir, como também estão investindo forte em carne à base de plantas, né? Alternativas feitas em laboratórios. A ideia seria mudar aos poucos todo o nosso sistema alimentar, mirando lucro e controle. Gente que acompanha isso de perto, como o ex-executivo farmacêutico, o Michael Yeadon, ele já alertou que no futuro as pessoas podem se tornar mais fracas e mais dependentes, e a alimentação teria um papel central nisso. Mas, ao mesmo tempo que mais pessoas desenvolvem essa alergia, cresce o discurso de reduzir carne. Alimentos alternativos avançam rápido e a forma de comer muda como nunca. E aí entra a ideia, se a alimentação muda, a biologia muda e isso poderia deixar as pessoas mais fracas, mais dependentes no futuro. Mas lembra que eu te falei de um financiador aí poderoso? Então olha só essa coincidência. Sabe quem é contra o consumo de carne? Bill Gates. O cara que já foi o mais rico do mundo, hoje figura ali entre os mais ricos, né, com mais de 100 bilhões aí e uma influência gigantesca. E o nosso Billzinho, né, que paga aí de filantropo, ele também é um dos grandes nomes por trás desse mercado de carne alternativa, ou melhor, carne saudável, como eles gostam de chamar. Ambientalista, globalista, é que o chato histérico vegano, ele não se contenta em ser chato histérico vegano. Ele quer impor a sua chatice como norma de vida para todo mundo. E ainda mais um chato histérico riquinho, que acha que todo mundo pode comer carne sintética daqui a umas décadas. Isso nunca vai acontecer. O ser humano precisa de proteína animal, a natureza é selvagem, um bicho come outro. A gente tem canino, isso aqui, ó, para comer outro bicho, para comer cadáver de vaca, cadáver de galinha, cadáver de boi. Não é para comer alface. E se a gente come só alface, a gente fica doente, com cara de doente, pálido, igual o nerd do Bill Gates. Eu queria muito dizer que tudo isso é só teoria da conspiração, né? Só que no mundo de hoje não dá pra gente garantir, né? A gente tem que ficar com o pezinho atrás, né? Pelo menos confiar. E o Bill Gates, ele critica o consumo de carne, aí surge um carrapato que causa alergia justamente ao alimento mais comum. Ao mesmo tempo, a carne de laboratório avança com aprovação acelerada nos Estados Unidos. E quem seria um dos maiores beneficiados? Pois é, né? Interessante. E o marketing dessa carne alternativa tá forte por lá. Já falam em venda em vários mercados lá fora, mesmo com pesquisas levantando alertas sobre possíveis riscos e efeitos a longo prazo.
prazo, né, incluindo ligações com doenças e até câncer. Tem gente que vai além e diz que isso seria só o começo, tá? Que essa carne poderia, com o tempo, desencadear problemas de saúde, que exigiriam tratamentos, e aí o mercado continuaria girando, né, com poderosos lucrando em cima disso tudo, como sempre, né? E quem sabe, sei lá, uma vacina? Já pensou? E sabe quem que é um dos maiores financiadores de vacina do mundo? Pois é, ele de novo, né? Então assim, né, é coisa pra você colocar o chapeuzinho de alumínio. Eu até inclusive perdi o meu, tem que fazer outro aqui, chapeuzinho de alumínio, pra gente falar desses vídeos mais conspiratórios, mas eu acho que vale a pena a gente se questionar um pouquinho, não é? Não existe, obviamente, nenhuma prova, tá, de que esse esquema envolvendo aí Bill Gates, né, por enquanto isso não passa de teoria, mas que faz sentido, faz, não é? O fato é que a síndrome alfa-gal já é considerada uma alergia alimentar emergente, né, e uma preocupação de saúde pública nos Estados Unidos. Ou seja, essa história do carrapato e da alergia à carne é real. Tá, aqui na América do Sul ainda não há muitos casos que gerem preocupação, mas pode ser só o começo, né? Até porque nos Estados Unidos isso também surgiu há pouco tempo, né? E agora é a gente tentar entender até onde isso vai dar. E aí, o que você acha dessa história toda? Comenta aqui embaixo. Será que a humanidade caminha para um mundo sem o consumo de carne? Será? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!